Olá, meus irmãos, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Depende do momento em que assistam a uma aula. E hoje vou-vos falar sobre as influências e ações das trevas ou influências e ações da mente. Aí reside realmente a grande diferença em que podem pegar toda, todo o religioso, não é? Todo aquele que tem uma empresa que vive à conta da fé, ou então todos aqueles que vivem à margem da fé oficial, mas que têm lá o seu cantinho, que alugam, que prestam serviços. Como vocês sabem, nem me quero alongar, que é para não dizerem que eu estou a acusar, a julgar. E então ficamos assim. Portanto, todos aqueles que vivem das trevas, vivem financeiramente à conta das trevas, que 95% geralmente não tem nada a ver com as trevas, mas é isso que então vamos ver nestes dois últimos estudos para finalizar. Depois vai ficar tudo num dossiê, num conjunto, numa lista. Portanto, que tem tudo a ver com a nossa mente, como nós a devemos utilizar ou não. E então é sobre isto que é estes dois últimos estudos. Portanto, esta é a parte 1. E sem mais delongas, vamos então prosseguir aqui sobre os 11 erros de pensamentos mais comuns na mente humana. Pensamento número 1 é o pensamento dicotómico. É o pensamento a preto e branco, polarizado, ou é tudo ou nada. Portanto, é aquele pensamento ambíguo que, infelizmente, grande parte dos ex-religiosos passam do 8 para o 80. Portanto, é o pensamento totalmente polarizado mesmo. Portanto, a pessoa vê uma situação em apenas duas categorias, em vez de em várias alternativas, como nós já agora há bem pouco tempo falámos, que isto é totalmente castrador, mantém os prisioneiros, que é a pessoa pensar que só tem duas saídas, mas não, você pelo menos tem sempre quatro, nunca se esqueça, quatro, ou esta, ou aquela, ou ambas, ou nenhuma. Portanto, nunca se esqueçam disso. Então, o maior exemplo é: se eu não for um sucesso total, eu serei um fracassado. Né? Que pensamento mais tolo. Mas muitos pensam assim, infelizmente. A pessoa perfeccionista normalmente faz uso constante desse erro de pensamento. Portanto, a perfeccionista não equilibrada, não evoluída. E isso faz com que ela se sinta inadequada e desvalorizada quando o sucesso esperado não vem. Pensamentos dicotómicos tendem a contribuir para episódios depressivos e separações conjugais. Que muitos têm aquela falsa certeza, não é? Que uma relação tem que ser paixão desde o primeiro ao último momento. Tem que ser ou tudo ou nada, não é? E então, pronto, é impossível uma relação duradoura pensando desta maneira. Vamos para a segunda, que é a castrofização. Então, é tudo catastrófico. É a pessoa prever o futuro negativamente sem considerar outros resultados mais prováveis. Exemplo: o meu filho ainda não chegou. Deve ter acontecido algo, não é? Um acidente. Esperarei mais um pouco, pois não conseguirei dormir mesmo. Outros exemplos: o meu namorado não atende o telefone. Deve estar com outra. Tudo está bem entre nós, mas sei que logo começará a desapontar-me, pois ainda não chegou.
Outra tolice, não é? Passamos ao terceiro, que é a minimização do positivo. Portanto, ele minimiza as coisas positivas e dá o ênfase total ao negativo. Exemplo: eu fiz bem aquele projeto, mas isso não significa que eu seja competente, apenas tive sorte. A pessoa diz para si mesmo que experiências, atos ou qualidades positivas não contam. A pessoa rejeita experiências positivas insistindo que elas não contam. Portanto, nada conta. Isso é sorte, não é? Portanto, desqualificar o positivo tira a alegria da vida e faz a pessoa sentir-se inadequada e não recompensada. Este é o preço que a pessoa paga por não qualificar as coisas que acontecem no seu cotidiano. Portanto, o bom parece os religiosos, não é? O bom foi Deus, o mau foi elas ou o diabo. 4. Argumentação emocional. A pessoa pensa que algo deve ser verdade porque sente. Na realidade, acredita. E isso de maneira tão convincente que acaba por ignorar ou desconsiderar factos e evidências. Como isto acontece nos meios religiosos. Não é? Então eu senti a presença do Espírito Santo. Eu senti a presença das forças das trevas. Eu senti que aquele irmão não está bem santificado hoje. Eu sei que eu faço muitas coisas certas no trabalho, mas eu ainda me sinto como se fosse um fracassado. Portanto, lá está. É o sentir, é as expectativas, não é? Expectativas, as convicções. Que isso eu luto sempre, sempre. Expectativas, crenças. Passamos ao 5º, rotulação. Quando a pessoa habitua-se a colocar um rótulo global e fixo sobre si mesmo ou sobre os outros sem considerar as ocorrências. Portanto, aquele é mau caráter. Né? Ele pode fazer o que fizer bem, está-me a enganar. Mau caráter. Belo exemplo. Eu sou idiota mesmo. Quão burro eu sou. Ele é um simplório. Os homens são todos iguais. Esses rótulos são simplesmente abstrações que levam à raiva, à ansiedade, à frustração e ao baixo amor próprio. Sexto, leitura mental. A pessoa acha que sabe o que os outros estão pensando e não considera outras possibilidades mais prováveis. Exemplo, ele está pensando que eu não sei nada sobre este projeto. Ele pensa que sou um idiota. Então, nas relações entre um casal, não é? Entre namorados, entre amigos, não é? Ele pensa nisto, ele pensa. Ele deve estar a pensar isso. Não é? É possível perceber esta distorção cognitiva quando apresenta-se um trabalho académico em público, por exemplo, pois normalmente a pessoa está fazendo a seguinte leitura. Ele está-me olhando assim, pois deve estar a pensar que eu estou só a dizer disparates. Sétima, supergeneralização. A pessoa tira uma conclusão negativa radical que vai muito além da situação atual. Por exemplo, nesta escola não tenho amigos, como tinha no colégio anterior. Portanto, ele achou que passou por uma coisa boa, que agora então é tudo generalizado, ou por uma má e que vai ser tudo igual. Portanto, a pessoa vê um episódio negativo como uma rejeição amorosa e estabelece um padrão de pensamento para situações similares. Todos os meus namorados irão me trair, todos, não é?
Todos os meus maridos me vão trair. E então é muito complicado mesmo quando a pessoa pensa assim, não é? E então passamos à personalização. Ocorre quando a pessoa guarda para si mesmo a inteira responsabilidade sobre um evento que não está sob o seu controle. Eu cuidei bem do meu filho, por isso ele está internado no hospital. Eu não cuidei bem, do meu filho, por isso ele está internado no hospital. Portanto, o que é que o acidente do filho teve a ver com ela? E depois, claro, os que deviam pensar assim, o meu filho é um marginal. Oh, nunca dirá isso, né? O filho é um marginal, um bandido, e ele diz, não, coitadinho, é as situações, não é? Coitado do meu filho, teve azar na vida, não é? Ou seja, sem educação, mas aí este tipo de distorção cognitiva gera muito sofrimento psicológico, pois está inserido na emoção culpa. Claro, tudo que acontece a pessoa acha que é culpa dela. O marido separou-se, traiu e ela, coitado, foi por causa de eu não ser boa em sexo, por eu não ser inteligente. Portanto, mais um pensamento. Passamos agora à ditadura dos deverias. Esta então é muito comum em personalidades do tipo obsessivo-compulsiva, pois emprega constantemente os termos eu deveria. Lá está, é o complemento do outro. Eu tenho que. Pessoas com características perfeccionistas, não equilibradas, mais uma vez, utilizam esse erro de pensamento diariamente, gerando ansiedade constante. A pessoa também cria expectativas exageradas em relação ao comportamento dos outros, gerando afetos negativos quando estas não são preenchidas, bem como adoecimento psicológico do tipo stress, ansiedade generalizada e depressão. Portanto, vejam lá, tudo isto é culpa dos demónios, não é? Das forças das trevas, de Satã, do diabo. Não é? A mente está desequilibrada, não está evoluída. E depois a culpa é sempre do mesmo. Até chega a ter pena, coitado. Não é? É também acontecimentos indesejáveis, como a separação conjugal, são pertinentes a esse tipo de distorção cognitiva, bem como os conflitos entre pais e filhos, educadores, educandos, gerências e subordinados, entre outras relações interpessoais. E agora, the last one. A pessoa tende a sentir-se vítima e não responsável pelas suas escolhas. Esta é a vitimização. Portanto, percebe-se sem sorte ao invés de perceber que colhe o que semeou e que ela mesma é o comandante do seu navio, o realizador do seu filme. Por exemplo, tende a culpar os outros pela sua má sorte no trabalho ou no amor. Não é? Nunca é culpa dela. Não é? Portanto, isto é... Claro, todos vocês têm conhecimento disto. Nunca é culpa. Nunca, nunca, nunca. Portanto, este acho que é os que eu mais conheço, é vítimas. Vítimas é o que não falta por aí. E então agora vamos ver outras influências das trevas, não é? Ou não. Ou não. O que são fenómenos psicológicos? Fenómenos psicológicos são processos cognitivos que influenciam o comportamento a partir da significação dada a determinado pensamento. Também da percepção sobre uma situação desencadeando ideias disfuncionais.
equivocadas ou exageradas, favorecendo assim as reações emocionais, raiva, tristeza, medo, nojo ou alegria excessiva, culpa, ansiedade, humilhação, insegurança, desesperança, entre outras emoções. Favorece também a ativação de reações fisiológicas, tais como taquicardia, insónia, mãos geladas e trêmulas, sudorose, boca seca, aperto no peito ou no estômago, falta de ar, entre outras reações. Quanto lá nos meios dos pentecostais, ou dos macumbeiros, ou nos terreiros, tudo, não é? Mesmo em situações mais softs, não é? Mas a pessoa pensa nisto, não é? Sofre um fenómeno psicológico e ela acha que já são agentes das trevas do outro mundo que estão de volta dela. Além disso, a cognição distorcida da realidade, na qualidade de fenómeno psicológico, promoverá um comportamento desadaptativo na pessoa. Por exemplo, alcoolismo, drogadicção, agressividade, impulsividade, compulsão alimentar, entre outros comportamentos desfavoráveis a uma vida com qualidade. É o demónio, é o demónio, é o demónio. Não é. Não é. Não são as trevas. São sim as trevas em que você vive. O desequilíbrio que você vive, a involução que você vive. Esse é que é o principal problema. Você é o problema. Os seus pais que não o educaram foram o problema. Ou que o educaram mal. Esta sociedade, os seus vícios, os seus gostos, a sua vida é que lhe causam isso. Não as trevas. Que as trevas costumam ajudar as pessoas que as amam, que se chegam a elas, não é? Que se aproximam delas. As trevas são boas para essas pessoas, pelo menos na parte inicial. É muito provável que a pessoa comprometida com um fenómeno psicológico esteja vivendo transtornos do tipo depressão, ansiedade generalizada, pânico, fobias, como solução de problemas da vida. Muitas vezes o fenómeno psicológico está associado a fenómenos psiquiátricos, isto é, insuficiências neuroquímicas do cérebro. Logo, nesta situação, faz necessário o acompanhamento com as duas áreas da saúde. Explico. No caso da psicologia, esta tratará as questões relacionadas com a mente, o pensar, o sentir e o agir humano. E a psiquiatria tratará as questões relacionadas ao cérebro para equilibrar, com medicação, as áreas que apresentarem deficiências. Não é ir a um terreiro, não é ir ao culto, é ir ao psicólogo e ao psiquiatra. Ou então, se tiver alguém evoluído, sábio, perto de si, peça-lhe ajuda. Em vez de pedir orações, peça-lhe ajuda. Será que a oração o vai ajudar quando você quer ser ajudado? Se você não quiser ser ajudado, a oração para pouco serve. Vamos então ver as crenças centrais. As crenças centrais. Importantíssimo. Em nossa experiência de vida, desde a infância, é possível desenvolver ideias negativas, distorcidas da realidade, equivocadas pela percepção que temos sobre os eventos da vida. Se em criança viu coisas totalmente que
não viu bem, equivocou-se. E sempre achou que fosse outra coisa, baseou a sua vida nesse equívoco. Tais ideias enraizam-se em nossa mente e são incorporadas como verdades absolutas e geram sofrimento psicológico ao longo dos anos da idade adulta. Quantos pais, não é? Quantos professores, quantos familiares, quantos amigos causaram isto nos seres humanos? Quantos? Sem fim. Milhões, bilhões. Os joguinhos agora, não é? Videogame. Essas ideias são chamadas na terapia cognitiva de crenças centrais. As crenças centrais podem ser... Imaginem quando a religião se infiltra nisto. Vejam bem o dano brutal. É um terremoto, um tsunami de escala de 7. Essas crenças centrais podem ser desamparo, desamor e desvalor. O centro principal que ativa a crença é... Na crença do desamparo, a pessoa tem uma certeza. A crença irracional e inconsciente de que é incompetente e será sempre um fracassado. Ele fracassou uma vez. 2, 3, é normal, não é? Quanto mais erro, maior o sucesso. E então acha que é incompetente. Ou então, porque claro, não sabe o seu caráter, não sabe a sua personalidade, não sabe o seu temperamento, só faz coisas para o qual não está destinado. Claro, é um incompetente porque quer viver a vida do outro, em vez de viver a dele. Na crença do desamor, a pessoa tem a certeza irracional, inconsciente, que será rejeitada. Portanto, vou ser rejeitado, portanto, nem vale a pena. Olha, eu, no anjo que eu consegui para a minha vida, se eu achasse, não vou, então, toda a gente a persegue, toda a gente idolatra, e eu é que vou conseguir. Já há 26 anos a viver o sonho. Na crença de desvalor, a pessoa acredita ser inaceitável e sem nenhum valor, não é? E por vezes, quando os pais, os familiares, os amigos, não vales nada, e a pessoa acredita que não vale nada. E se ele se acha que não vale nada, como é que os outros vão-lhe dar algum valor? Quando uma pessoa então tem essas 3 crenças associadas, é muito possível que tenha compulsões, ou seja, drogas, bebidas, alimentação excessiva, compras, ou então na esfera sexual, todas as deficiências que há. Portanto, isso tudo são essas 3 pessoas que vê na prostituição, que vê nas drogas, sem abrigo, tudo a comer, obesos, ou anoréticos. É tudo isto, entendem? Não é as forças das trevas. Poderá ser em pequenos casos, não é? É as forças da mente, a mente. O seu diabo tem ido do seu lado esquerdo, ao seu anjo fundido do lado direito. Tais compulsões podem levar à obesidade e a outras doenças, seja do físico ou do mental. Para verificar qual ideia está mais enraizada no seu funcionamento psicológico, é possível analisar os tipos de pensamento que você costuma ter com mais frequência. Então vamos ver os seus pensamentos, não é? Os seus pensamentos automáticos da crença de desamparo. Sou inadequado, ineficiente, incompetente. Eu não consigo proteger-me. Sou fraco, descontrolado. Eu não consigo mudar.
Eu não tenho atitude. Não sou objetivo. Sou uma vítima. Sou vulnerável, fraco, sem recursos, passível de maus tratos. Sou inferior, um fracasso, um perdedor. Não sou bom o suficiente, não sou igual aos outros. Não é? Quantos já não pensaram isso? Eu próprio já pensei bastantes aqui, não é? Agora vamos ver os pensamentos automáticos da crença de desamor. Sou diferente, indesejável, feio, monótono, não tenho nada a oferecer. Não sou amado, querido, sou negligenciado. Sempre serei rejeitado, abandonado, sempre estarei sozinho. Sou diferente, imperfeito, não sou bom o suficiente para ser amado. Pensamentos automáticos da crença do desvalor. Não tenho valor, pois claro, sou inaceitável, sou mau, louco e derrotado. Sou nada mesmo um lixo. Sou cruel, perigoso, venenoso, maligno. Não mereço viver. Agora, imaginem só, não é? Ou vejam só quando vocês pensam isso, não é? O que não se vão drogar, não é? Não vão encher a cara, não é? Não se vão oferecer a qualquer um, não vão fazer tudo e mais alguma coisa para se sentirem melhores. É preciso algum demónio ajudar mais? As crenças tendem a fortificarem-se, não é? Quando a pessoa foca a sua atenção para os dados que confirmam a sua visão negativa e não conseguem perceber as situações da vida com outro ponto de vista. Este processo ocorre involuntariamente e automaticamente. Não é? A pessoa nem entende que ela é que está a criar. Já é pensamento, sentimento, emoção, ação, é tudo aquele ciclo vicioso que gera um sofrimento psicológico ou transtornos psicológicos brutais, como a depressão e o uso de drogas. Pois claro, é impossível. É impossível. Os próprios religiosos, não é? Ou até os próprios terapeutas, não é? O terapeuta. Agora é os terapeutas. Os coaches. Às vezes provocam mesmo isso e incentivam para eles serem necessários. Não é? Está tudo curado, para que são necessários os médicos? Se está toda a gente bem financeiramente, então estas crenças podem ser em relação a si mesmo, é o que já ouvimos, que já li agora. Em relação aos outros, os outros são categorizados de maneira inflexível. Não é? Porque se ele é assim consigo, imagine para os outros. Imagine os religiosos lá presos, agarrados, crucificados. Sei que eles julgam, executam. São vistos como desprezíveis, frios, prejudiciais, ameaçadores e manipuladores. Não é isto tudo que nos chamam? Não é isto tudo que nos chamam? Somos vistos como desprezíveis, frios, prejudiciais, ameaçadores e manipuladores. Não é? Também é possível desenvolver uma crença positiva em relação aos outros e em detrimento de si mesmo. As pessoas são superiores, muito eficientes, amáveis e úteis, diferentes de si mesmo. Tudo por causa da má interpretação dos livros sagrados, não é? Quando considera o outro superior a si mesmo, é para ser amável, elegante, de bom trato,
humilde. Não é para ser capaz dos outros, de achar que os outros todos são superiores a si. E agora em relação ao mundo, não é? Agora em relação ao mundo, os religiosos desigrejados, não é? O mundo é injusto, hostil, imprevisível, incontrolável e perigoso, não é? Tudo é cabalas, tudo é um complô, está-se tudo a preparar. E está. Mas não é da maneira que você pensa, não é em todas as situações. Não? E você não pode escapar, não vai escapar. Para já tem uma dívida sempre com a morte, não é? Todos temos que a pagar. O que é que interessa? O que é que interessa? Porquê é que nem dorme? A sua vida é toda afetada só com vídeos do apocalipse, das cabalas. O que é que interessa? Que a Google siga-lhe os passos. Que seja monitorizado pelo Facebook. Se tiverem que ir buscar, não sabem onde é que vocês estão. Se tiverem que fazer o que fizerem, não sabem. Com essas ideias na mente, a pessoa vai criando estratégias compensatórias, não é? Porque a mente, se nem 10% utiliza. Então, a mente vai criar estratégias compensatórias para lidar com o sofrimento que a crença causa, não é? Eu que o diga. O sofrimento psicológico não há nada. Podem até amputar o braço que dói menos do que uma pessoa depressiva que está de rastos. Ele faz qualquer coisa só para lhe tirarem aquela dor, não é? Corta um pulso na hora. Então essa pessoa cria umas estratégias desadaptativas, trazendo ainda mais desajustes emocionais. Não é? Quando a crença central é que ela é inadequada, a estratégia é melhor eu depender dos outros. Então vai ser um capacho a vida toda, porque acha que todos são superiores a eles. E então quando lê no livro sagrado, considerem todos superiores a si mesmo, uma pessoa assim, que lê aquilo, vai ser usada a vida toda, em tudo. No casamento, na vida profissional, na vida religiosa, então, coitado, é o faz tudo, coitadinho. Todos os pisanham e ele ainda diz, desculpe, a minha cabeça está debaixo do seu pé, desculpe, eu limpo o sapato. Então, quando a crença central é que ele é insignificante, a estratégia é melhor eu me isolar, vou evitar a aproximação, não é? Quando ele se acha que é insignificante, então ele desaparece da sociedade, não se junta com ninguém. Quando ele acha que é vulnerável, então tem que agir com firmeza, dominar, evitar qualquer possibilidade de ser prejudicado. Então, ele, como sabe que é vulnerável, então ele é a maior besta, o maior bruto, o maior ditador, não é? Todos os ditadores sentem-se os piores e então necessitam disso para se sentir melhores. Portanto, vejam bem se é preciso algum demónio fazer algo. Só sou para rir de si. As crenças centrais são conteúdos dos sistemas cognitivos mal adaptativos. Nós já vimos isto. Se você cai neste estudo, não viu os outros anteriores, é complicado. E então vamos também estudar na próxima aula estes esquemas cognitivos mal adaptativos que agem como uma lente que afeta a percepção. Isto é, a pessoa passa a ver a situação
apenas de um ponto de vista equivocado, distorcido e exagerado. Exemplo, situação, uma jovem liga para o telefone do seu namorado e o aparelho está desligado. Pensamento automático da crença de desamor. Ele está com outra. Pois, claro. E até pode estar. Consigo assim. Está a semear. A situação do telefone desligado ativa a ideia de desamor. Não foi o anjo dos infernos, não. Esta ativada impede a pessoa de ter um pensamento positivo. Já não vê mais nada positivo, nada. Ela já não vê mais nada, nem sente, nada. Pronto. E então, dessa forma, a pessoa entra em sofrimento e permanece fazendo várias outras tentativas. Além de ter reações emocionais de raiva, tristeza, medo ou nojo. Reações fisiológicas de ansiedade, tremor, respiração ofegante, coração disparado, mãos geladas, entre outras mais. E por fim terá uma reação comportamental. Quando consegue falar com o namorado, acusa-o com palavras ofensivas antes mesmo dele explicar a ocorrência. Você deve estar agora a perguntar: como é possível me libertar dessa ideia que me acompanha desde a infância, desde a adolescência? O primeiro passo é a tomada de consciência da ativação das crenças. Você tem que perceber que foi ativado aquele clique